Olá, meus amores, bom dia, estão todos bem? Espero que estejam todos bem. Vamos dar início à nossa correção de matemática 2, página 195. Vamos aqui para a primeira questão, que é a questão 5. Determine a área de cada um dos losangos. Então, para calcular a área do losango, a gente usa diagonal maior, diagonal menor, né? Dividido por 2. Diagonal maior vezes a diagonal menor dividido por 2. Então, vamos lá. Nossa diagonal maior aqui é 10, tá? Então, 10. Nossa diagonal menor vai ser 3. Aqui também é 3, né? No caso, vai ser 6. Ou 3 vezes 2, porque é o dobro, né? Porque esses dois pedacinhos aqui são iguais. Não sei como é que vocês fizeram. Vocês podem já ter colocado aqui o 6, ou podem ter colocado o igual aqui, 3 vezes 2, tá? Então, 10 vezes 6... 60, 60 dividido por 2 dá 30. Então, a área desse losango é de 30 centímetros quadrados. No item B, a gente tem aqui, ó, a metade da diagonal maior, que é 5,2. Então, a outra metade, elas são iguais, porque elas estão divididas ao meio. Também é 5,2. Aí, a gente tem a metade da diagonal menor, que é 3. A outra metade também é 3, né? Então, aqui nós temos 10,4, a diagonal total, e aqui a gente tem 6, né, a diagonal menor. Então, aqui, o livro sugeriu em fazer, né, multiplicando pelo dobro da sua diagonalzinha que tá aqui na metade, tá? Então, vocês poderiam já ter colocado aqui o resultado inteiro, 10,4 e 6, tá? Então, vai ficar 5,2 vezes 2, que dá 10,4, vezes 3 vezes 2, que dá 6. Então, fica 10,4 vezes 6, dividido por 2, que dá 31,2. Então, a área desse losango é de 31,2 centímetros quadrados. No item C. No item C, nós temos que as diagonais, elas são iguais. Não vai ter diagonal maior nem diagonal menor, elas são iguais, ó. Então, a metade dessa diagonal aqui, que é 3,4 centímetros, e a outra metade é igual, é 3,4 centímetros. E essa diagonal aqui também, ó, ela tem a mesma medida da outra, porque elas são iguais. Então, a área vai ser igual a diagonal menor, vezes a diagonal maior, no caso, as diagonais são iguais, dividido por 2. Você já pode colocar o resultado, que vai dar 6,8, ou você pode multiplicar por 2, tá? Então, vai ficar 3,4 vezes 2, vezes 3,4 vezes 2, dividido por 2. E vai ser 6,8 vezes 6,8, dividido por 2, que dá 23,12. Então, a área desse losango dá 23,12 centímetros quadrados, ok? Vamos para a questão 6. Na questão 6, ele diz o seguinte: Humberto dividiu uma horta de formato retangular em 5 canteiros, sendo um deles em formato quadrado e os demais retangulares. De acordo com as informações ao lado, calcule a área total da horta e a área de cada um dos canteiros. Então, para me encontrar a área total da horta, primeiro eu tenho que encontrar a área de cada um dos canteiros, canteiro 1 ao canteiro 5. Então, vamos lá. Já completou aqui com as medidas que estavam faltando, né? Não estava implícita, tão visível, mas dava para entender. Ó, esse tamanho aqui todinho é 5. Mas aqui eu tenho um quadrado, então, cada lado dele vai valer 2, então, aqui é 2, então, aqui vai ser 3, porque 2 mais 3 é 5. Aqui é 3, então, aqui também vai ser 3, e aqui também vai ser 3, ó, porque esses lados aqui, eles são iguais. Aqui é 2, aqui também vai ser 2, aqui também vai ser 2. E o total disso tudo aqui dá 3, né, ó, 1,3 mais 1 mais 0,7 dá 3. Então, se esse pedaço aqui é 2... Então, esse pedacinho aqui vai ser 1, né? Que 1 mais 2 dá 3. Então, completando, então, vamos calcular agora as áreas de cada um deles. Primeiro, vamos para a área do quadrado, que é 1. A área do quadrado é lado vezes lado, ou lado ao quadrado. Então, vai ficar, ele tem 2 metros de lado, 2 vezes 2, que é 4. Então, a área do quadrado é 4 metros quadrados. Vamos agora para o 2, que é a área do primeiro retângulo. Nós temos base 2 centímetros e altura 1 centímetro. Então, base vezes altura, 2 vezes 1 é igual a 2 metros quadrados. Aí, aqui ele deu, né,
o cálculo da medida da altura, que foi a que a tia já tinha colocado aqui anteriormente, tá? Área do segundo quadrado, que é a área 3. Ele também calculou aqui, ó, a medida da base, que é 5 menos 2, que vai dar 3, que a tia já tinha colocado aqui. Então, a base é 3 e a altura é 0,7. Então, vai ficar 3 vezes 0,7, que dá 2,1. Então, a área 3 é 2,1 metros quadrados. Vamos agora para a área 4, né? Então, a área 4, nós temos também um retângulo, base vezes a altura. Então, nós temos aqui que a base é 3 e a altura 1. Então, 3 vezes 1, que dá 3 metros quadrados. E o retângulo 5, também base vezes a altura. Nós temos aqui que a base é 3 e a altura é 1,3. Então, 1,3 vezes 3 dá 3,9. Então, a área desse retângulo 5 é 3,9 metros quadrados. Então, a área 1 é 4 metros quadrados, a área 2, 2 metros quadrados. A área 3, 2,1 metros quadrados. A área 4, 3 metros quadrados. E a área 5, 3,9 metros quadrados. Então, agora a gente quer a área total, que vai ser somar as áreas do 1 até a área do 5, que é 0,7. Ou você também poderia utilizar, se você não quiser somar, né, ó, todas as áreas para dar a área total, você pode calcular ainda utilizando a própria figura, né, ó. Esse lado aqui todinho é 3, tá? Então, a altura aqui, ó, ela é 3 metros e a base é 5. Então, utilizando a área do retângulo, base vezes a altura, 5 vezes 3 dá 15. Mas você também poderia somar todas essas outras áreas do 1 ao 5 e ia dar o mesmo resultado. Então, área total, 15 metros quadrados. Questão 7 diz o seguinte: nos paralelogramas ao lado, as medidas das bases e das alturas são iguais. E a medida da diagonal de um deles é o dobro da medida do outro. O que podemos afirmar a respeito da área desse paralelogramo? Ele disse, ó, que as medidas das bases e das alturas são iguais. Para calcular a área de um paralelogramo, eu uso o quê? Base vezes a altura. Se as medidas das bases e das alturas são iguais, logo a área deles dois vão ser o quê? Iguais, né? Ó. Então, o que podemos afirmar a respeito da área desses paralelogramos? A área desses paralelogramos são iguais, pois a base e a altura de cada um deles tem a mesma medida, ok? Então, corrijam, curtam, comentem e enviem as fotos no privado.